Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no exterior. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum e viaja sem sair de casa. Hoje vamos para Paris, na França. Ulalá! Vem comigo, Chérie, viajar na história de nossa entrevistada. A capital da França é uma das cidades mais bonitas do mundo. A beleza de sua arquitetura, o charme de suas ruas e avenidas, a imponência de seus monumentos. Paris respira cultura, elegância e glamour. Paris é um lugar que está sempre na moda. Nossa entrevistada de hoje, Ana Carolina Dalcomo, mora na Cidade Luz há 4 anos. É publicitária, especializada em gerenciamento de mídias sociais para marcas de moda e beleza. Olá, Ana, tudo bom? Seja muito bem-vinda. E começa me contando como é que você foi parar aí. Oi, Marta, tudo bem? Eu sempre quis morar aqui, desde pequena. Eu nem sabia que era uma cidade, que era um país, não sabia a diferença de nada. Mas eu falava, eu vou pra Paris, vou morar lá. E antigamente, né, não tinha assim tantas ramificações, né, tanto na publicidade quanto na moda. Então era muito restrito a estilismo, alguma coisa assim. Eu sabia que eu não queria criar roupa. Aí eu falava, não, eu vou ser diretora-chefe da Vogue. Eu vou roubar o lugar da Anna Wintour. Era isso que eu queria fazer da vida. Eu falava, eu vou roubar o lugar da Anna Wintour, eu vou embora, entendeu? Eu vou ser diretora-chefe da Vogue. Ai, que delícia! E aí tudo na minha vida sempre foi voltado pra isso, assim, sabe? Tanto na faculdade, mesmo que não tivesse a ver com moda, todos os meus trabalhos, eles iam pra esse lado. Eu pegava exemplos de moda e tudo mais. E na hora de decidir a faculdade, na verdade, né, eu sabia que eu não ia fazer moda no Brasil. Eu achava que tinha mais força aqui, né, do que lá. E eu conversando com a minha família, meus pais sempre me apoiaram muito, sempre falaram que eu era muito criativa. Eles falaram, você tem que usar isso a seu favor, assim. E aí ficamos naquela questão, né? Venho pra cá com 17 anos, faço uma faculdade aqui, ou fico lá, faço uma faculdade lá e espero. E eu não tinha, assim, a menor maturidade pra morar fora com 17 anos. E eu sabia disso. Eu não tinha o menor preparo, sabe? Não sabia nem fritar um ovo, que dirá morar fora, do outro lado do mundo, sabe? Sem a família. Inclusive com 22, 23, quando eu vim pra cá, eu vim na doida, né? Hoje, com 26, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que realmente foi uma loucura. Não é fácil, assim, não é simplesmente pegar a mala e vir, né? Você tá abdicando de muita coisa. Então, na época, eu acabei decidindo por ficar lá e fazer uma faculdade que tivesse a ver. Fiquei entre o jornalismo e a publicidade, mas aí, conversando com a minha família, a gente viu que publicidade poderia me abrir mais leques. E ao longo do curso eu acabei me apaixonando loucamente pelas mídias sociais, pelas redes sociais, né? E aí eu fiz estágio, trabalhei em agência e me especializei em mídias sociais lá, porque essa agência me ensinou tudo que eu sei, tudo que eu faço até hoje. Inclusive sou muito grata aos meus chefes, que eles eram incríveis, assim, a Dani e o Fernando. Aí formei no final de 2016. Então você se formou em publicidade no Brasil e aí resolveu ir para a França para fazer. Você foi fazer mestrado, é isso? Na verdade, não foi que eu vim para cá para fazer mestrado, né? Eu me mudei. O mestrado era mesmo porque eu queria continuar os meus estudos. Mas não era tipo... Inclusive tinha gente que confundia na época. Eu falava, ai, quando é que você vai voltar pro Brasil? Eu falei, mas eu não vou voltar pro Brasil. Isso aqui não é um intercâmbio, eu me mudei, eu realmente moro aqui agora, a minha vida é aqui. Eu realmente abdiquei da minha vida brasileira, apesar de gostar muito do Brasil, pra morar aqui, porque eu sabia que aqui é o berço da moda, né? Se tem um lugar que é pra eu trabalhar com moda, é aqui. Mas e aí me diz como é que foi quando você chegou? Tinha um canudinho debaixo do braço de publicitária, que eu não sei nem se aí tem a validade ou não, e aí, nossa, agora eu tô em Paris, vou procurar um lugar para morar, enfim, o que passou na sua cabeça? Porque ainda era muito jovem mesmo assim, mesmo não tendo 17 anos, mas era muito jovem. Muito jovem, mas assim, eu já saí do Brasil com tudo pronto. Então assim, o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já tinha minha casa. Eu já morava nessa casa que eu moro hoje. Eu já cheguei aqui, a moça me entregou a chave, então esse aqui é o meu lar. Desde então, eu nunca me mudei. Eu sempre estive neste mesmo estúdio,
que tem muita história pra contar, passei muita coisa aqui. Mas eu já cheguei com tudo pronto, assim. E até mesmo a universidade, né, por se tratar de moda e tudo mais, não existe público, não existe bolsa, né? É tudo pago. Aqui, né, não existe essa coisa do Brasil de parcelar. Então, assim, tudo tinha que estar pago, tinha que estar pago, quitado antes de eu chegar. Então, o curso todo estava pago, acho que 3 meses antes das aulas começarem. Então, eu já cheguei aqui com tudo pronto. Minhas tias me trouxeram, tanto a minha tia Margarete, que é a médica que todo mundo conhece aí pelo Brasil, quanto a minha tia Beth. As duas me trouxeram, passaram uma semana aqui comigo, me apresentaram a cidade, porque elas já conheciam Paris, eu nunca nem tinha vindo para a Europa. E aí fizeram comigo o percurso a pé da minha casa até a faculdade, fizeram comigo de metrô para eu meio que me situar mais ou menos ali, depois elas foram embora. E aí eu fiquei acho que 1 semana e meia aqui, antes das aulas começarem, para poder flanar mesmo, né? Começar a andar, mas muito inocente. Assim, quando eu olho para trás, eu falo, eu não sabia pegar um metrô. Nunca tinha entrado num transporte público. Realmente eu sou uma menina muito privilegiada, né? Vim de uma família classe média do Brasil. Eu nunca peguei um ônibus na vida. E cheguei aqui e tinha que aprender a lidar com tudo isso. Foi tipo um turbilhão de emoções. E o metrô de Paris é o segundo maior metrô em movimento do mundo. Perde apenas pro de Moscou. Não é fácil, não. Pois é. E é um metrô, assim, bem malucão também, né? Tem de tudo lá dentro. Então foi um turbilhão de emoções, assim, porque ao mesmo tempo que eu tava em êxtase de estar aqui, de estar vivendo o meu sonho, eu tava aprendendo a morar sozinha, aprendendo a morar longe, porque, assim, não é um sozinha, tipo, eu tô ali em outro bairro e eu vou visitar minha família. É, tipo, do outro lado do mundo. Aprendendo a viver em outra cultura, né? Porque quando você é imigrante, você acaba abrindo mão de tudo. Da sua cultura, sua comida, seus trejeitos, seus gestos, sua língua, né? E ainda tava aprendendo a lidar com o mestrado, que é pesado pra caramba também, né? Tipo, além de tudo isso, né? O mestrado já é difícil por si só e eu ainda tava tentando lidar com tudo isso. Então, assim, o período do mestrado foi um período muito feliz, mas muito difícil. De muito crescimento também, né, Ana? Imagino, isso tudo, né? Francês você já falava bem, já aprendia francês aqui no Brasil. Não. Ah, não? Eu fiz 6 meses de francês básico na UFES. Uhum. Só pra pegar, assim. Mas o meu mestrado, ele era de uma escola internacional. Então, ele era todo em inglês. E as pessoas que estudavam comigo eram todas de fora. Eles não eram franceses. Eu não tive amigos franceses. Então, assim, era zero contato com a língua. Era no máximo, assim, no mercado, alguma coisa assim. Mas mesmo no início, eu tive muita ajuda. Porque, por exemplo, o mercado do lado da minha casa, o moço que trabalha lá, desde que eu cheguei, ele é português. Então, assim, se eu tivesse alguma dificuldade com a língua, eu tinha quem recorrer, sabe? Assim, nesse início eu tive bastante ajuda. Então, eu formei no meu mestrado e só depois que eu formei no meu mestrado, eu fui fazer um curso de francês de verdade. Aqui em Paris. Eu peguei e fiz 9 meses de aula. E aí eu saí do A1, que é o mais básico, fui até o B2, que é o intermediário avançado. E aí, bom, depois disso veio pandemia, etc. Eu meio que dei uma parada na minha vida. Agora que eu tô retomando todas as coisas, e aí na metade desse ano eu faço o teste de proficiência avançado pra poder comprovar que eu falo mesmo. Pra poder trabalhar, enfim, entrar em outros cursos, né? Se eu quiser fazer um outro mestrado, por exemplo. Mas eu não falava, e era bem difícil, assim, principalmente para as questões burocráticas, porque francês, ele realmente faz jus à fama dele. Ele não tem muita paciência para quem tá ali. E não fala bem a língua dele também, né? Eles têm um orgulho da língua. Mas eu conquistava a paciência deles na brasilidade, de chegar no sorriso. Eu já chegava falando em francês, né? Desculpa, meu francês é meio falho, eu tô aprendendo ainda, mas então eu queria fazer isso e isso. Aí eles davam uma risadinha, tipo, pô, menina simpática, né? Pelo menos tá tentando. Então eu ganhava eles assim. Às vezes não funcionava, né? Porque tem gente que, bom, todo mundo tem um dia ruim na vida, né? Eu acho que os franceses têm muitos dias ruins, porque não é todo mundo que tem muito bom humor. Esse jeitinho brasileiro não funciona sempre, mas às vezes que funcionou me ajudaram muito, assim. E você já passou alguma situação difícil ou engraçada por conta da língua? Algum perrengue mesmo de, nossa, eu fui falar isso, eu queria aquilo, mas na verdade era diferente? Engraçada, não. Difícil sim. Acho que a primeira vez que eu cheguei aqui e eu fiquei doente sozinha, era uma época que eu tinha acabado de chegar mesmo, eu não tinha amigos aqui. Eu não sabia falar francês e eu tive uma infecção de garganta tão grande que eu não conseguia falar mesmo, independentemente da língua, eu não conseguia falar.
E aí foi um caos, porque assim, eu tive que ligar para um amigo da família, que é francês, mas mora no Brasil há muitos anos, e toda a consulta era por intermédio dele, no telefone, porque além de eu não conseguir falar fisicamente, eu não sabia a língua, né? Então, assim, ele tinha que fazer todo o intermédio entre eu e o médico para eu conseguir saber o que eu tinha. Você já estava na telemedicina antes de qualquer pandemia, antes de qualquer coisa. Eu ia para o consultório, eu ligava para ele, ele falava comigo em português. E aí eu meio que respondia o que eu conseguia e ele traduzia para o médico. E aí o médico falava em francês, ele traduzia para mim. A minha compreensão, ela é muito boa. Então, assim, eu conseguia entender, mas não conseguia falar. Então, ele virou a minha voz, ele falava por mim. Literalmente, E né? isso durou muito tempo, porque eu fiquei doente com essa infecção de garganta 40 dias. Foi realmente uma infecção pesada que eu quase fui internada. Quase precisei de traqueostomia, foi realmente um negócio muito sério. Então, eu fui e voltei de médico muitas vezes, e toda vez ele ficava comigo, coitado, um anjo. Que ele também é médico, mas mora no Brasil e, enfim, ele foi um santo, assim, de realmente traduzir tudo pra mim. Puxa, mas que sorte a sua, que é claro que não é sorte ter uma dor de garganta, um problema de saúde, mas que sorte de ter esse apoio, né? Que funcionou. Não, com certeza. E você falou no começo da entrevista, Ana, que esse apartamento aqui que eu estou também tem muitas histórias. Conta uma história pra gente aí da chegada. Olha, eu acho que essa história, ela é engraçada hoje, mas na época foi trágico, que foi logo quando eu cheguei... Essas são as melhores. Que foi, assim, a típica história da menina mimada. Porque, foi o momento que a ficha caiu, assim, de tipo, meu Deus, eu tô sozinha. Que foi quando eu fui lavar roupa pela primeira vez. E assim, no Brasil, eu tinha uma moça que trabalhava na minha casa, que era praticamente minha segunda mãe, ela fazia tudo pra mim. Eu nunca lavei roupa na vida. E quando eu cheguei aqui e eu tentei ligar a máquina e eu não consegui, aí eu caí de joelho no chão e eu comecei a chorar, que eu falei, eu não tô preparada pra isso. Aí foi aí que o pânico veio, que eu falei assim, meu Deus, a minha família já foi embora, eu tô aqui, eu sou incapaz de lavar uma roupa, que dirá sobreviver nesse mundo doido, sozinha, tipo, não vai dar certo. Aí começou a me dar um desespero. Aí foi patético, foi vergonhoso, porque eu liguei pra minha casa, eu fiz FaceTime com a minha mãe, eu falei, mãe, passa o telefone pra Lene, pelo amor de Deus. Aí vou eu falar com a moça que trabalhava na minha casa, falei, Lene, eu chorando, com a cara inchada, assim, vermelha. Lene, eu não sei ligar a máquina, onde que vai o pó, onde que vai o líquido, o que que eu faço? Eu sabia, assim, né, que o branco não podia misturar com o resto das roupas, mas era só, eu não sabia ligar a máquina. Eu falava, Lene, me ensina, pelo amor de Deus. E tava tudo em francês, e ela não sabia falar francês. Ela falava assim, olha, esse desenho aqui eu acho que é parecido com o que tem aqui. Tenta ele. Aí a gente foi, assim, tentativa e erro. Mas foi o momento que a ficha caiu, que eu falei assim, eu não tô preparada pra isso. Em algum momento você pensou que isso é uma dificuldade pequena, claro, é um sufoquinho, vamos dizer assim, mas naturalmente a gente morando no estrangeiro passa uns sufocos realmente maiores. Em algum momento você pensou, não, eu vou voltar, aqui não vai dar pra mim não, isso aqui é uma loucura. Engraçado que não, porque assim, o meu mestrado ele foi muito pesado, né? E além disso, todas essas questões de aprender a operar uma casa, cuidar da casa, morar sozinha, enfim... Tudo isso junto foi uma carga emocional muito grande que agravou, assim, disparadamente a minha crise de ansiedade e as minhas crises de pânico. E nessa época eu não tinha acompanhamento psicológico, eu não tinha terapia. Eu ficava tão estressada, tinha vezes que eu me sentia tão carregada que meu nariz começava a sangrar. E isso desde pequena, toda vez que eu fico muito estressada, meu nariz começa a sangrar. E isso virou rotina. Eu tinha, assim, crises de pânico, tipo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, era desesperador. E eu ligava pra minha mãe pra desabafar com ela, porque a minha mãe, além de ser uma mãe fantástica, é também muito minha amiga. Eu ligava pra ela pra desabafar, eu chorava, e ela virava pra mim no telefone e ela falava assim, filha, vem embora, tá tudo bem. Você não precisa ficar se só tem coisa ruim acontecendo agora. E de verdade, chegaram momentos em que não tinha nada de bom acontecendo. Eu me via aqui sem amigos, com essa carga toda, e não tinha nada de bom pra contar pra ela, sabe? Assim, realmente não tinham coisas boas acontecendo. E ela falava, filha, tá tudo bem, vem embora, não tem problema. Tipo, a gente vai te receber com o maior amor do mundo, você sempre vai ter casa. Você tenta uma outra coisa, você faz um mestrado, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, você não tem problema, sabe? Volta pra casa. E o que te fez ficar, então, com tanta dificuldade? Porque é difícil mesmo, era até difícil de fazer amizade, né, talvez. E o que te fez ficar?
Eu não sei te responder até hoje. Porque, assim, é o que eu te falei. Eu acho que foi um destino de alma mesmo. Porque ela falava, filha, vem embora. E eu parava e pensava, meu Deus, eu vim pra cá viver o meu sonho. Ele se transformou em pesadelo, eu não tenho nada de bom pra tirar disso. Mas eu parava no telefone, eu ficava em silêncio assim, eu falava, eu não vou embora. Eu não conseguia simplesmente chegar e falar, não, eu vou embora, eu vou desistir. Alguma coisa dentro de mim fazia eu persistir e ficar. Eu acho que eu tinha essa esperança dentro de mim de que tudo ia valer a pena, assim, sabe? A alma não é pequena, tudo vale a pena mesmo. Agora me diz, Ana, e deu certo? Porque você fez um mestrado em moda na capital da moda, gerencia mídias sociais para marcas de moda, é uma indústria fantástica, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da moda aí de Paris, porque a gente, quando pensa em Paris, pensa mesmo em moda, pensa naquelas mulheres elegantes, pensa que tudo é muito fashion, muito glamour. Me bate a real. Então, a real, que é uma coisa que todo mundo fica chocado quando eu falo, é que a moda aqui não é nada disso. Essa coisa porque o estilo parisiense, a mulher francesa, isso não existe. As pessoas aqui, elas se vestem de maneira muito prática. E muitas vezes não é nem bonito, é realmente só prático. Eles praticamente têm um uniforme de inverno, um de verão, e é isso que eles usam. A moda, ela é muito mais a mistura do estrangeiro todo que tá aqui em Paris do que a mulher francesa em si. Por exemplo, a Fashion Week. Eu participei já de 2 edições da Fashion Week, mas quando você não tá dentro da Fashion Week, você não vê essas pessoas andando no meio da rua. Você não vê essas grandes roupas, né, espalhafatosas, as pessoas tirando foto na frente. Você não vê. A fama da moda parisiense, ela é muito mais pela importância que todo mundo no mundo inteiro dá do que pelo que ela é de fato aqui. É claro, né, a Fashion Week é um evento lindo, você faz parte, é realmente incrível, mas na rotina, no dia a dia dos franceses, isso é nada, tipo, as pessoas se vestem normal. A francesa, ela é muito básica, né? Ela não é de muita maquiagem, ela não é de muito colorido. Ela, no dia a dia, é a elegância da francesa. É diferente do que a gente vê no Fashion Week, realmente, porque o Fashion Week, eu acho que ali é para vender conceitos para o mundo, né? Conceitual, digamos assim. Eu olho aquilo assim, que exagero. A gente, às vezes, algumas coisas, a gente fala assim, quem que vai usar isso assim? Porque é para chamar a atenção. Mas você que é de moda pode me responder. O objetivo é esse mesmo, não é? O objetivo é exagerar. A gente sabe que a pessoa não vai pegar aquela roupa exatamente da forma como ela tá no desfile e usar na rua. Mas assim, a gente tem que lembrar que a Fashion Week, os desfiles são um espetáculo. Da mesma maneira que você não espera que um cantor vá fazer um show de calça jeans e havaiana e blusa branca, você não espera que uma pessoa na Fashion Week vá vestir uma roupa que você vai usar na rua normal. Porque isso seria extremamente chato. Isso não é arte, né? A arte tá nessa coisa. E os exageros, eles são feitos propositalmente para que as pessoas entendam muito claramente a mensagem que quer ser passada. Por exemplo, se você tem um desfile, sei lá, da Yves Saint Laurent, e aí, do nada, tá todo mundo usando franja. Só que não é uma franjinha. É aquela franja que vai até o pé. Não é porque eles querem que você use a franja até o pé, mas eles querem que você entenda que a franja tá em alta. A franja é o fator essencial dessa temporada, entendeu? É mais pra mensagem ser passada de forma muito clara do que para você copiar e fazer exatamente igual. Porque eles sabem que ninguém vai andar assim na rua. É isso que você falou mesmo, é um registro. Agora, uma coisa que você falou, que eu acho muito interessante também, é aquela imagem que se tem de Paris. E a gente falando das mulheres, é sempre uma imagem, inclusive há vários livros, né? Mulheres francesas não engordam, mulheres francesas não têm problema, mulheres francesas, enfim. Criança francesa não faz pirraça. Criança francesa não faz pirraça. E é isso, a gente anda nas ruas e é isso mesmo? As mulheres são todas lindas, magras, maravilhosas, etc e tal. Que história é essa? Ainda está ligado, ainda se vende muito a história de que a mulher tem que ser magra, tem que ser aquele cabide, tem que ser... Isso ainda está na moda? Olha, eu não diria que tá na moda, mas elas têm um biotipo mais magro realmente. Inclusive, é um dos motivos pelos quais eu chamo muita atenção na rua. Ana, já que a gente está falando de moda e falando de padrão, a gente está gravando um podcast, não tem imagem. Mas a Ana, ela não é aquele, estou falando para o nosso ouvinte, aquela magrinha bailarina, né? Aquela francesa toda bailarina. Ela é até o que os homens chamam de
a gostosona, porque ela tem seio, ela tem bumbum, ela tem a cinturinha dela, mas ela tem bumbum, ela tem seios, etc e tal. Foge desse padrão de magrela, de maneca. E aí, como é que tá? Eu sou gorda, né, na verdade. Eu visto 46, então, assim, é bem maior do que as francesas, né? E chama muita atenção. Não só por isso, não só pelo tipo de corpo, mas pela maneira como eu me visto e me porto como um todo. Porque, de novo, as francesas, elas não têm essa vaidade de passar maquiagem. Elas não têm esse costume de fazer a unha. O cabelo também, tipo, mal penteia. Então, assim, quando eu chego lá, na rua, com a maquiagem inteira produzida, a minha unha enorme, pontuda, sabe? Sempre pintada, sempre feita. E o corpão, né, que é diferente do que eles estão acostumados a ver, isso chama muita atenção. E eu estranhei isso muito no início, inclusive porque uma coisa que me surpreendeu bastante aqui e que surpreende todo mundo quando eu falo é que o assédio aqui ele é bem maior do que no Brasil. O assédio a mulheres mesmo. E não só as gringas, as francesas também. Eu vejo vários relatos de mulheres francesas que se sentem muito incomodadas pelo assédio da rua. E esse assédio não necessariamente vem de homens franceses, vem mais, assim, de outras pessoas, de outras culturas, sabe? Fala mesmo, assedia mesmo, e isso é um contraste muito grande, porque ao mesmo tempo que eu me sentia mais segura aqui, em termos de poder andar com o celular na rua de maneira mais tranquila, né? Poder andar com joias, sem medo de ser assaltado e tudo mais, eu me sentia mais insegura perante ser mulher. Olha que coisa incrível que você está falando agora, hein? Uhum. E a gente sempre tem a imagem, claro, de que países mais desenvolvidos, o comportamento das pessoas tem que ser mais desenvolvido. E, pelo que você está dizendo, não necessariamente, né? Talvez dos franceses seja mais desenvolvido mesmo, mas aqui, de novo, tem tanta gente de tanto lugar do mundo que é um pouco complicado você manter a ordem, né? Acho que como qualquer capital, qualquer metrópole, essa cidade tem um pouco de tudo, então é difícil você controlar e dizer a cultura é essa, né? Uhum. Acho, inclusive, que quem mora em outros lugares da França tem uma experiência muito mais francesa do que eu tenho. Porque Paris é muito múltipla também, né? Realmente, é verdade, é o que você diz, é muita gente de fora. E você que mexe com moda e que não é manequim 36, 38, que durante muitos anos esse era o manequim de quem mexia com moda, você acha que finalmente tem espaço para todo tipo de corpo na moda? Estamos dando baby steps, né? Eu sinto que na faculdade eu era bastante julgada por professores, enfim, convidados que iam pra lá, que olhavam pra mim e falavam: o que essa menina tá fazendo aqui, entendeu? Tipo, ela claramente não é magra. Falei: eu não tô aqui pra ser modelo, eu tô aqui pra trabalhar, enfim. Quer dizer, não que modelo não trabalhe, né? Mas assim, eu tô aqui pra fazer outras coisas, né? Eu não tô aqui pra ser modelo, então pouco importa o meu tamanho. Então, assim, mas aqui eles têm umas políticas bacanas, assim, que eles fazem, do tipo, revista tem que obrigatoriamente declarar se uma foto tem Photoshop ou não tem. Então tem uns começos, assim, sabe? E tem alguns desfiles que eles começam a implementar umas pessoas um pouco maiores, não gordas ainda, né? São poucas as marcas que colocam gente gorda de verdade pra desfilar. Mas, por exemplo, a Versace, nas últimas temporadas, colocou umas manequins maiores, com peitão. Super bacana, sabe? Acho que é um começo. Não é suficiente ainda, evidentemente, mas, assim, é um começo. E quanto mais a gente aplaudir, mais isso vai acontecer. Porque as pessoas, porque não tem que aplaudir, porque não fizeram mais que a obrigação deles. Mas é uma maneira da gente incentivar eles a fazerem mais isso. Mesmo que de início seja um fazer pelo hype, né, pelo aplauso, pelo biscoito, eu acho que eventualmente isso vai se inserindo de maneira mais orgânica. Você está trabalhando com redes sociais, não é isso? Você gerencia algumas marcas de beleza. Uhum, de moda e beleza. De moda e beleza. E como é que você conseguiu se inserir nesse mercado aí? Imagino disputadíssimo, né? Na verdade, eu trabalho para mim mesma. Eu criei o meu emprego. No boca a boca as pessoas foram: porque ela faz rede social, tô precisando de alguém para cuidar da minha rede social. Aí fui conseguir um cliente, consegui outro cliente. Quando você vê, você já tem o suficiente, assim. Então, na verdade, era uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. A pandemia no ano passado, eu não tava trabalhando e eu não tava estudando. Porque era o momento em que eu ia trocar de visto para finalmente poder fazer as coisas que eu queria fazer. E aí, do nada, começou o caos, né? O mundo entrou em colapso, o mundo parou e eu parei também.
E eu digo que a pandemia ano passado me fez muito bem, no sentido de que me botou de castigo dentro de casa, sozinha, pra eu pensar em muita coisa. Eu literalmente fiquei no cantinho do pensamento por, sei lá, 8 meses. E eu repensei muita coisa na minha vida e repensei também a maneira como eu queria trabalhar. E eu botei na minha cabeça que eu não queria trabalhar pros outros. Eu queria fazer os meus próprios horários, eu queria fazer uma comunicação de uma maneira mais humana. E aí eu comecei a captar clientes no final do ano. E hoje a gente tá no final de abril e eu já tô com 5 clientes. Eu gerencio 5 contas Você tem diferentes. clientes franceses e clientes brasileiros também. Todos os meus clientes são brasileiros, mas a maioria mora em Paris. Eu tenho uma cliente no Brasil, que tá no Rio de Janeiro. E o resto dos meus clientes são pessoas brasileiras que moram aqui em Paris. Cada uma com um negócio diferente. Eu tenho desde pessoas que vendem acessórios, até professora de francês franco-brasileira eu tenho, então eu gerencio realmente de tudo, assim. Eu dou prioridade a marcas de moda e beleza, mas quando chega uma pessoa cujo eu acredito no projeto, não importa se é de moda ou de beleza, eu acabo pegando também, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter propósito nas coisas que a gente faz. E se eu acredito no projeto da pessoa, eu vou e eu acabo aprendendo bastante também, sabe? Trabalhando com outros setores. Sim, com certeza. Fala em aprender bastante. Me conta uma curiosidade aí sobre Paris, que a gente aqui, quem só passeia, só vai, ou quem não conhece, ou quem só conhece como turista, não percebe, não sabe. Uma curiosidade. O mais curioso da França não é a França em si, são os franceses. Eu acho o comportamento deles, assim, muito diferenciado, né? Muito discrepante do brasileiro, em tudo que eles fazem. E você demora a se adaptar. Por exemplo? Nós brasileiros, a gente tem muito a aprender com eles em questão de compromisso, né? De palavra, de chegar e falar, não, se a gente vai amanhã às 7 horas da noite, a gente vai amanhã às 7 horas da noite. Eu não preciso te mandar uma mensagem amanhã confirmando. Falou, tá falado, é isso aí. Sabe? E isso é uma coisa muito francesa que eu acho incrível. Porque no Brasil a gente fala, não, vamos se ver, pô, vamos marcar. E o francês, ele leva a sério. Se você falar pra ele, olha, mês que vem, dia 15, eu vou estar lá te esperando tal horas. Só que o brasileiro não leva isso a sério. Acaba que o brasileiro não vai e o francês tá lá. Não importa se vocês não se falaram o mês inteiro. Ele vai estar lá te esperando. E o brasileiro tem muito a ensinar também, questão de simpatia, né? Acho que gentileza também, né? O francês, ele é educado por obrigação. Ele diz, bom dia, por favor, obrigado, desculpa, mas é por obrigação, porque ele sabe que é o que a sociedade faz, entendeu? É curioso, os franceses, eles têm um humor muito peculiar também, que você, quando começa a se inserir na cultura, você começa a pegar, sabe? Que pros outros talvez não seja tão engraçado assim, mas que pra eles é genial. Eles são muito reclamões, rabugentos. E quando você começa a deixar de achar isso ruim e começa a achar cômico, fica tudo mais leve. Mas um país com queijos tão maravilhosos, vinhos tão maravilhosos, esses caras reclamam de quê, Ana? Não é? Não é, mas eles reclamam muito. E é engraçado, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu achava incrível o transporte público. Eu falava, meu Deus, funciona, né? Que maravilha. E eu ficava tipo, não, porque o transporte público é ótimo. Eu lembro que logo quando eu cheguei, eu comecei a sair com carinha, né? Enfim, cheguei, eu queria ter uma interação, né? Eu não tinha amigos, eu falei, bom, eu vou pro Tinder, alguma coisa há de sair daqui. Deixa eu melhorar o meu francês. Como tinha um filme antigamente, como era gostoso o meu francês, né? Pior que não, eu falava com ele em inglês. Porque quando eu cheguei aqui, a maioria deles quer treinar o inglês deles. Aí você fica naquela, pô, eu também quero treinar o meu francês, e agora? Né? Mas enfim, aí eu falava com ele em inglês e eu lembro que eu falei uma vez pra ele que eu amava o transporte público daqui, que o transporte público daqui era maravilhoso. Ele se revoltou, ele falou o quê? O transporte público daqui é uma droga, aqui nada funciona, e não sei o que. Ele começou a meter o pau no transporte público, na empresa de transporte público. Eu fiquei chocada, eu falei, mas você não viu nada, tipo, eu vou te levar pro Brasil, vou fazer você pegar um Transcol pra você ver a diferença. E ele, não, porque não sei o que. E eu lembro que aquilo me chocou. Uhum. Corta para 4 anos depois, eu pego o transporte público, na primeira parada do metrô que ele trava, eu falo, ah, meu Deus, tá vendo? Esse negócio não funciona também. Aí eu começo a meter o pau também, porque isso vicia. Essa reclamação, essa questão francesa de reclamar, isso vicia. A gente acaba começando a reclamar de tudo. É curioso porque, assim,
muitas pessoas idealizam a vida em Paris, né? E eu, quando eu cheguei aqui, eu não tinha ainda um Instagram grande como eu tenho hoje. Eu cheguei aqui, eu tinha 1.000 seguidores, que era só amigos, família, galera da cidade. E eu mostrava muito mais do que eu mostro hoje, né? Porque eu não tinha aquele medo, né, de pessoas desconhecidas, nem nada. E muitas vezes eu reclamava de algumas coisas, porque é normal, né? Tipo, na vida você tem dores e delícias, né? Você tem dificuldades, você passa pelas coisas, né? E às vezes eu reclamava, tipo, claro que eu não tive 100% dias bons, né? Às vezes eu tinha dias ruins também, ficava triste. Enquanto eu morava aqui, eu perdi pai, perdi avó. Então, obviamente que você passa por períodos mais tristonhos, né? E às vezes eu queria falar sobre isso no Instagram e sempre tinha um sem noção que falava pra mim assim, mas você não pode reclamar, você tá em Paris. E eu acho muito doido, assim, que as pessoas que nunca moraram fora ou que não moram fora idealizam tanto a vida na Europa a ponto de achar que você não tem o direito de ficar triste, de você ficar com raiva, de você reclamar, porque você tá aqui. Como se aqui fosse, assim, a solução dos problemas de todo mundo, sabe? E não é. Paris é incrível, Paris é maravilhoso, eu amo morar aqui, eu sonhei em morar aqui a minha vida inteira. Mas Paris não é esse mundo de unicórnios e arco-íris que todo mundo diz. Eu preciso desmistificar isso. Não é Emily in Paris, né? Não é Emily in Paris. E eu faço o movimento oposto, que eu acho que é da maioria dos brasileiros aqui. Porque a maioria dos brasileiros aqui gosta de alimentar essa ilusão. Fica botando a boininha, com a baguete embaixo do braço. Assim, nada contra, sabe? Quer alimentar, alimenta. Mas assim, eu vou mostrar a verdade. Ó, gente, Paris é isso aqui, tá vendo? Olha aqui a treta acontecendo aqui desse lado, olha a dificuldade aqui. Eu mostro esse lado B de Paris porque eu falo assim, as pessoas elas não podem chegar aqui com essa cabeça de que isso vai, de fato, mudar a vida delas por completo. Porque assim, claro que tem seu lado bom, morar em Paris é incrível, mas as pessoas não podem achar que aqui vai resolver tudo. Elas vão chegar aqui com uma expectativa tão alta e elas vão se frustrar. Como muitos se frustram, né? Eu vou pedir para você até deixar o seu Instagram, né, para as pessoas que quiserem seguir e ver a beleza, a moda de Paris, mas também ver a real de Paris. Mas o nosso programa tem também uma pegada de turista, né? Então eu vou pedir para você dar uma dica assim, de turismo, um programa que tirando os programas assim muito tradicionais, que são aquelas filas enormes, como na Torre, como enfim, que você acha, puxa vida, isso aqui é legal, eu descobri porque eu estou morando aqui, era tão legal que outros brasileiros conhecessem. Dá uma dica de turismo pra gente, Ana. Uma coisa que eu fiz que me surpreendeu, assim, só pra deixar claro, eu nunca subi na Torre Eiffel. Você tá que nem alguns cariocas que nunca foram ao Cristo Redentor, né? Mas eu tenho um ponto, é porque assim, o que eu acho bonito da vista de Paris é ver a torre. Eu acho que é ela que dá o toque de falar assim, estou em Paris. E aí, se eu subir na torre, não tem a torre pra eu ver. Isso é quase uma filosofia, gente, falei, mas tudo bem, ok. Não, aí eu falei, bom, eu não vou. Então eu nunca subi. Mas tem outras vistas de Paris que são incríveis, 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 incríveis. Uma é a do Arco do Triunfo. São poucas as pessoas que sobem nele até o final e vão lá ver a vista. Eu subi. É lindo, maravilhoso. É um pôr do sol maravilhoso. E a outra, que eu acho que é a mais bonita de Paris, é a da Torre de Montparnasse. Que você realmente vê muito do alto Paris. E você vê tudo, é tão bonitinho, que você vê todos os desenhos, assim, sabe? Paris é toda organizadinha. Lindo, 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 lindo. Também é legal você chegar lá no final da tarde, pegar o pôr do sol e ver ela de noite, né? Pra você fazer essa transição. É super, super divertido. E um passeio, que eu acho que é o passeio que mais vale, ele não é nem dentro de Paris, ele é fora. Que é visitar o Jardim do Monet, em Giverny. Ah, muito legal. Também as pessoas acabam com medo de sair muito da rota, de perder um dia só pra fazer isso, mas assim, é o lugar mais lindo do mundo. Mesmo. É assim, você chega lá, você entende tudo. Você fala assim, meu Deus, eu entendo por que o Monet pintou o que ele pintou. Porque é realmente aquilo que ele estava vendo todos os dias. Eu fico imaginando como que foi a vida dele, acordando e vendo aquele monte de ninféia, aqueles jardins todos floridos. Eu falava, gente, eu ia amar morar aqui. Sabe, assim? É muito bonito, vale muito a pena. A casa dele é uma gracinha. Só que, infelizmente, fecha no inverno, né? Então, pra quem vem no inverno, não consegue visitar. Mas na época da primavera, é perfeito. Eu acho que é um passeio, assim, que vale muito a pena. Muito legal, porque não é tão divulgado. Pelo menos pra gente aqui no Brasil, não é tão divulgado.
Querida, para encerrar, além do seu Instagram, que você ainda não disse, você gostaria de deixar um recado ou uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Ou para os que pensam em morar em Paris, enfim, ou um pensamento seu. Para os que vivem aqui, eu queria dizer que estamos juntos. Eu sei o que vocês passam. E para os que querem morar aqui é incrível, mas é caótico também. Venham de peito aberto e tenham os pés no chão, sabe? Não criem expectativas irreais achando que essa cidade é a solução de tudo. Porque Paris, ela é uma mãe muito, muito malvada, a gente costuma dizer. Paris, ela fala, você quer ficar aqui? Vamos ver então o que você aguenta pra você ficar. Ela te testa muito. Eu acho que qualquer brasileiro que mora aqui vai dizer a mesma coisa. Paris te testa. E é isso. Bom, foi uma conversa maravilhosa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. E pra quem quiser, o meu Instagram é acdalcolmo, DALCOLMO. Estou lá com o meu feed rosinha. Se você achar um feed rosa perdido por aí, sou eu. E é isso. Mostrando a moda, mostrando o que tem de bom e nem tão bom assim de Paris, não é isso? Nem tão bom assim. Tá bom, Ana, mas nós sempre teremos Paris. E muito obrigada pela entrevista. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato para sugerir uma pauta, dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa. Não é tão rosinha, não é tão bonito quanto o da Ana, mas me segue lá. Ou escreve para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Au revoir!